Bom dia, boa tarde, boa noite. Neto aqui com vocês mais uma vez. Eu estou trazendo agora para vocês aqui um conteúdo muito legal sobre gestão de custo industrial. Então, na telinha aqui vocês estão vendo os 4 passos da gestão de custo, né? A elaboração do orçamento industrial, né? Como a gente elaborar, depois como revisar, né? E ter argumentos eh, fortes para poder aprovar o orçamento que você precisa, os recursos que você precisa. Depois, o acompanhamento ao longo do ano safra, né, dos desvios e análise de causa, né, para te ajudar principalmente a ser mais assertivo, né, e melhorar a tua gestão e também a tua eficiência, a tua produtividade, né, a tua gestão como um todo, tá bom? Então, hoje eu vou falar do passo 2, tá? Tem 3 aulas gravadas do passo 1, explicando bastante, trazendo bastante informação de como elaborar o orçamento. E hoje eu vou trazer para vocês como fazer esse processo de revisão orçamentária, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui, pessoal, tá? Não assusta não, né? Mas eu fiz aqui um, um fluxograma, né? Um diagramazinho para ilustrar bem esse processo, tá? Então tudo começa, né? Pensa o seguinte, eh, eu tenho um teto de gasto normalmente. Então, quando a gente vai lá elaborar o orçamento, a gente coloca lá várias coisas que a gente entende como importante, né? Mas a nossa, os tomadores de decisão, diretores, vice-presidente, presidente da companhia, eles acabam se guiando ali ou pelo histórico do ano anterior, ou pelo um teto de gasto que é o que ele pode, né? eh, colocar como recurso, né, no planejamento, né, anual. Então, tudo isso aí acaba fazendo com que eu tenha um teto de gasto, né, um teto de gasto e é menor do que a minha necessidade. Então, eu preciso fazer essa necessidade chegar no teto de gasto, beleza? Então, vamos lá. Esse, esse diagrama aqui, ele vai exemplificar bem isso. Então, começando, olha aqui no meu canto esquerdo, tá? Eu vou ampliar ele aqui para vocês verem melhor. Isso aqui, pessoal, é um processo decisório para você fazer corte em orçamento. Então, ele começa, acredito que é uma reunião de 1 hora você consiga fazer, tá bom? Então, como aplicar isso? Primeiro passo, identifique todos os critérios que você utiliza para priorizar recursos do teu orçamento. Vamos lá, qual que é o critério que vocês utilizam para definir, assim, ou seja, onde eu vou cortar que dói menos? Então, primeira coisa é você definir os critérios. Disponibilidade, aproveitamento, segurança de pessoas, qualidade. Quais são os critérios? Depois, é, é preciso definir dentro deles qual que é o mais prioritário e vai assim sucessivamente até o menos prioritário. É importante você validar depois, né, o terceiro passo ali, validar isso com a tua diretoria. Falar, ó, né, é isso mesmo? Os critérios de priorização, né, que vocês gostariam que a gente adotasse para enquadrar o orçamento são esses, tá? A prioridade aqui está correta? Validou? Validou, beleza. Aí sim você começa a fazer os cortes. Como que você começa a fazer os cortes? Olha dentro do teu orçamento todos que atendem aquela prioridade que ficou por último. Então você começa do menos prioritário, vai cortando lá dentro daquele critério. Bom, cortou? Resolveu o problema? Encaixou o orçamento? Não. Aí você vai para o subsequente. Até passar todos os critérios, né, dentro do orçamento, se for preciso, para você enquadrar o custo. Entendido? Beleza, então, ó, são essas 5 etapas aqui, tá bom? Que você vai seguir. E aí eu vou trazer agora para vocês um exemplo prático, né? Então, ó, dentro
desses critérios, eu trouxe aqui para vocês, ó, que eu criei. Então, para mim, né, neto, isso é um exemplo hipotético, né, depende de cada negócio, mas para mim, se for para eu fazer um corte orçamentário, a prioridade número um que eu não posso cortar é um item relacionado à integridade de equipamentos de criticidade A e S, né? Então, aqueles equipamentos que param toda a produção e aqueles equipamentos que expõem questões de segurança, né? eh, não deveriam, não deveriam seguir, ter cortes. Eu deveria fazer exatamente tudo que é a recomendação da manutenção para aqueles equipamentos, tá? Então, lembrando aqui, esse exemplo é um exemplo de um corte de custo de manutenção, né? Pode ser em mão de obra, em insumos, serviços contratados, outras classes de custo. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que é o mais, vamos dizer assim, o que via de regra gera realmente uma complexidade maior para cortar, é a manutenção industrial, tá bom? Bom, depois disso, qual que é o segundo mais prioritário? É o mix de açúcar, né? Principalmente quando você tem um ano que a paridade de preço, né? O etanol está com preço muito mais baixo que o do açúcar, então tudo que você conseguir fazer a mais de açúcar é resultado direto na lucratividade da unidade, tá bom? Depois, eficiência industrial, depois, disponibilidade e, por último, o aproveitamento industrial, tá? Então, aqui, de acordo com cada cenário de safra, você vai ter essas prioridades mudando um pouco, né? Então, se o açúcar está com preço menor que o etanol na paridade, né? Ele já não é tanto uma prioridade. Se você tem uma safra com muita cana, o aproveitamento não pode estar por último, né? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então é normal cada ano você revisar isso aqui conforme a sua estratégia do negócio. Entendido? Então, olha lá, ó. É, eu escolhi aqui 5 prioridades, né? Qual que é a primeira? Integridade de equipamentos A e S. O segundo, mix de açúcar branco. Terceiro, eficiência industrial. Quarto, disponibilidade industrial. E o quinto, o aproveitamento industrial, né? Então, vamos lá. Como que eu vou começar o corte? De baixo para cima. Então, eu vou olhar tudo aquilo que impacta o aproveitamento industrial e não impacta os outros. E vou começar a cortar por ele. E é isso que eu trouxe numa sequência aqui, ó, nesse fluxogramazinho aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, tem as 5 prioridades, né? Aqui as 5 prioridades. E eu vou cortar aqui da esquerda para a direita. Então, no aproveitamento de moagem, dentro da minha lista do que estava orçado lá, olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu consigo cortar a reforma da esteira transportadora de talisca, de cana, né? Como que você vai definir esses cortes, né? Vamos lá, se eu não reformar a esteira, o que que vai acontecer? Então é importante aqui você ter, na hora de definir o corte, a condição atual do equipamento, né? Ter ali as inspeções, laudos, que te ajude a entender qual que é a probabilidade de ter uma falha nesse equipamento e qual o impacto disso, uma vez que eu não vou fazer essa manutenção, tá? Então aqui eu parti do pressuposto que essa corrente ela vai conseguir fazer mais uma safra, né? Vai acabar com um nível de desgaste um pouco maior. Então, mas aí eu só paro, né? Eu tenho duas linhas. Aqui é considerando que eu tenho duas linhas de moenda, duas linhas de alimentação na moenda. Então, se eu paro uma, eu só paro parte da moagem, né? Eu reduzo a moagem, não paro a usina. Entenderam o critério? Então, é importante aqui na hora de cortar você entender qual que é a probabilidade da falha, qual que é o impacto da falha, né? E para isso você precisa ter uma boa inspeção, saber a condição do equipamento, né? Tá joia? Um outro exemplo aqui, a substituição do feixe tubular da caldeira 2. Também a gente pode jogar um ano para frente. Qual que é o critério que você tomou para decidir isso? É uma caldeira que se ela para, não para a usina inteira, né? Só reduz a moagem. É uma caldeira que com uma inspeção de espessura no feixe tubular durante a entre safra,
você consegue mapear pontos mais críticos e fazer um reparo parcial, ou até isolar esses tubos, né? Então, tudo vai depender da quantidade de informação que você tem, né? Para tomar decisão. Se você não tiver as informações, o risco de você tomar uma decisão ruim aqui é muito alto, beleza? Então, esse é o exemplo. Esgotei todos os itens do aproveitamento? Esgotei. Achei mais aqui, ó, reforma completa no filtro de torta. Tá trota aqui, tá errado, mas enfim, é o filtro de torta. Beleza? Vamos. Então, esgotei tudo que impacta só no aproveitamento, agora eu vou para disponibilidade. O que eu coloquei aqui, ó? Troca da corrente da esteira de bagaço, R$ 200.000. Aqui é a mesma coisa, uma corrente que poderia, muito provavelmente iria para reforma. Eu opto por fazer mais uma safra com ela e depois, dependendo da condição, descartar, enfim. Só que é um item que é uma esteira de bagaço, né? Se eu parar o sistema de bagaço, eu paro a usina inteira. Então, ele afeta diretamente na disponibilidade e em outros indicadores, inclusive, né? Tá. Então, aqui vamos dizer que eu só achei esse. Vamos para o próximo, o HITSTAB, né? A eficiência industrial. Aqui, o que foi cortado aqui, a gente identificou lá dentro do orçamento, a reforma do separador de arraste da evaporação, né? Então, não vou fazer essa reforma no separador de arraste. Então, o que eu vou ter ali? Muito provavelmente, arrastes preferenciais, maior perda, né? Então, a gente sabe que isso tem um impacto, né? Tá bom? Na sequência, o mix de açúcar, né? Vamos falar aqui que o que eu consigo cortar aqui é a preventiva de entre-safra nas centrífugas de açúcar, né? Olha que decisão difícil para tomar, né, gente? Por isso que ela já está aqui lá no final, assim. Mas realmente, se você, né, precisa enquadrar o teu orçamento, é, né, seguindo essa ordem aqui. A gente não queria chegar nas prioridades 1 e 2 aqui. Mas se precisar, né, a gente vai chegar. Então, aqui você vai mostrar para a tua diretoria que, olha, para eu enquadrar nesse valor, eu vou ter que cortar a manutenção preventiva dessas máquinas aqui. E como que elas estão? Olha, é, aí você vai trazer justamente esse argumento, né? Se você colocou aqui que é possível cortar, é porque existe sim uma probabilidade de falha durante a safra, maiores paradas, enfim, mas isso está com impacto tolerável, né? Agora, se realmente não tiver como, né? Daí eu acho que é a hora de você sensibilizar através de laudos, através de mostrar quanto que você vai deixar de produzir, né? Se essas máquinas não operarem bem, para às vezes conseguir aprovar esse recurso ali um pouco acima do seu teto de gasto. E por último, integridade de ativos, né? Esse aqui é um assunto bem sensível, acho que tem que ter muito respaldo de laudos, né? De especialistas na área para você fazer um corte nessas áreas aqui, né? Que normalmente são áreas que uma falha aqui, o impacto é extremamente significante, né? É, né? A gente está falando de segurança de pessoas, né? Segurança de processo, né? Então, é um ponto bem delicado mesmo. Tá joia? Então, gente, aqui a gente chegou. Se eu fizer todos esses cortes, aqui, ó, eu consegui uma redução de 5 milhões no meu orçamento, né? E isso pode ser pode ser o suficiente para encaixar dentro do seu orçamento ou não. Qual que é o benefício desse trabalho? Ele vai te dar essa visão aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Você sabe exatamente onde está cortando. Isso aqui fica visível. Você pode deixar esse arquivo aqui guardado, né? Quem faz te ajuda na gestão de custo ou até fazer uma gestão à vista, para que a gente lembre do que a gente deixou de orçar, né? E esse processo também depois
ele vai acabar gerando um aprendizado, né, ao longo da safra. Fui assertivo nas minhas decisões ou não, né? Um outro ponto, num processo desse, muito provavelmente você vai conseguir sensibilizar a tua diretoria a não fazer alguns cortes, a aprovar, né, mesmo que passe o teto de gasto, mas que você consiga aprovar coisas importantes que não fiquem de fora, para você não sucatear a usina, né, ter um nível de exposição controlado durante a safra. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, comentem, né? Se tiverem dúvidas ali, pode colocar nos comentários, eu vou estar respondendo. Se você gostou, dá um like. E se esse assunto é importante para alguém que você conhece, encaminha. Estamos juntos nessa jornada da gestão de custo industrial, tá bom? Um abraço, tudo de bom.